Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de maio de 2026, 6 horas, horário de Brasília. O ataque Storm Shadow contra Lugansk. Storm Shadow é um míssil fabricado pelo Reino Unido que eles doam para a Ucrânia na sua defesa contra a Rússia. E vamos falar sobre o míssil Freya, que ele é uma alternativa ao Patriot. O Freya está sendo desenvolvido, é um projeto ucraniano, mas ele é fruto de uma joint venture feita com uma empresa europeia. Nós já vamos ver a seguir o que está acontecendo, é muito importante. A Rússia ameaça ataques em massa contra Kiev, numa entrevista em que o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, foi ressuscitado pelo ditador da Rússia. Ele falou isso numa entrevista, que haverá mais ataques pesados como os anteriores. O cenário da guerra explode. Mísseis Storm Shadow ucranianos acabam de decapitar o comando russo em Luhansk, mais um comando russo, espalhando o caos nas linhas inimigas, mas a resposta de Moscou é brutal. A Rússia coloca Kiev na mira de um dos bombardeios em massa sem precedentes. Enquanto o sangue corre, um escudo secreto e revolucionário corre contra o tempo para blindar a Ucrânia. Fique até o final desse vídeo, você vai gostar, tenho certeza, e também vai entender a reviravolta que vai mudar o destino dessa guerra hoje. Peço a todos vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, peço a todos, deixe seu like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui você vê somente a verdade. Muito obrigado. Atenção! O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia acaba de confirmar um golpe devastador e cirúrgico contra o coração da ocupação russa. Em uma operação planejada sob absoluto sigilo, a Força Aérea Ucraniana utilizou os temidos mísseis de cruzeiro lançados do ar. Os mísseis de Storm Shadows, eles são somente lançados de aviões, de aviões de caça-bombardeiros. E eles foram feitos não dos F-16, que não são adaptados para isso. O Storm Shadow não foi desenvolvido para o F-16 e tampouco para o Mirage 2000. Eles foram, na realidade, o que foi adaptado, que eles chegaram antes desses aviões, antes do F-16 e antes do Mirage, eles foram adaptados para os MiG, Su-29 e Su-27. Então, esses aviões que decolaram e lançaram mísseis contra mais esta instalação de comando secreto da Rússia. O impacto foi total. E as consequências para a linha de frente russa já começaram a aparecer, ou seja, grande prejuízo. No dia 25 de maio, próximo passado, no caso ontem, os céus da Ucrânia, ocupada pelos russos, foram em Luhansk, na província de Luhansk, foram palco de uma demonstração da Força Aérea Estratégica da Ucrânia. Foi um ataque estratégico. Operando em condições de extrema negação do espaço aéreo, conseguiu posicionar esses vetores e disparar os mísseis Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido. De acordo com a citação oficial do Estado-Maior da Ucrânia, do Exército da Ucrânia, das Forças Armadas da Ucrânia, a Força Aérea lançou mísseis de cruzeiro Storm Shadow do ar para destruir com sucesso um importante posto de comando e comunicações da Rússia no território temporariamente ocupado pelos criminosos russos. Veja uma coisa, minha avaliação, um posto de comando era o mais importante da região. A Ucrânia destruiu recentemente o posto de comando Rubicon, que eu inclusive anunciei ontem, mas eles já estavam preparados, é um outro posto de comando e acredito que o que restou, eles estavam tentando rearticular o Rubicon ali, porque em Lugansk, o Rubicon, ele era o quartel-general que foi destruído, era o quartel-general geral do Rubicon, onde ele atua em toda a Ucrânia. E aí então eles atacaram essa outra unidade de comando também da Rússia. Não sei, isso para mim não está claro, mas pode ser que eles estivessem transferindo para fortalecer novamente o Rubicon, essa instalação. Deve ser uma instalação em que já existia o alto comando também das tropas regulares na província de Luhansk. E nós estamos falando de um bunker, é uma instalação fortificada onde oficiais de alta patente coordenavam os movimentos de tropas, logística e blindados e interceptações de rádio.
Quando você destrói um centro de comunicações que tinha ali junto com esse quartel-general, você cega o inimigo. Ele fica cego. E esse também o alvo também foi esse centro de comunicações da Rússia. As unidades na linha de frente, elas ficam sem ordens claras, ficam batendo cabeça, andando que nem barata zonza, né? O suporte da artilharia atrasa e o caos se instala no gerenciamento do campo de batalha. Isso já foi relatado, inclusive, que os russos estavam mal no campo de batalha, sem coordenação, foi notado pelas tropas ucranianas. O próprio Estado-Maior do Exército Ucraniano enfatizou o peso psicológico, peso estratégico desse ataque. Eles acrescentaram que a operação demonstra, apenas vou até falar isso entre aspas, né? Visão estratégica, unidade de planejamento e ação focada, provando que nenhuma posição dos russos está segura em solo ucraniano. Isso envia uma mensagem direta lá para a turminha do Kremlin, para eles apressarem a acabar essa guerra, na minha opinião. Não importa quão profunda seja a fortificação, o quão longe ela esteja da linha de frente, da linha de contato, né? Podíamos falar assim também, os olhos e as armas da Ucrânia podem alcançá-los. E esta ação não aconteceu de forma isolada. Ela faz parte da campanha massiva coordenada de atrito de longo alcance dos ucranianos contra a infraestrutura russa, onde quer que ela esteja, na Ucrânia ou no território ocupado, ou na Rússia, né? Apenas algumas horas antes, aconteceu outro evento. As forças de defesa da Ucrânia desencadearam uma onda de ataques em múltiplos eixos. Elas atingiram em cheio o depósito de petróleo em Belets, né? Localizado na província russa de Briansk. Ali em Briansk, como está muito próximo à linha de frente, a linha de frente não está em Briansk, ali é uma província russa, mas eles têm muito depósito também, tanto de munições quanto de combustível, para fornecer para a linha de frente, porque é rápido para chegar lá, né? Então a Ucrânia destruiu ali também cheio esse depósito de petróleo para abastecer, né? Eles chamam de petróleo, na realidade, de combustível, que não vão na próxima linha de frente está refinando o petróleo. Isso corta o fornecimento de combustível para os blindados russos, para os caminhões, para todo e qualquer transporte russo, né? Simultaneamente, depósitos de munição, armazéns logísticos cruciais em instalações de comando militar russas foram severamente castigadas na península da Crimeia, além de alvos estratégicos, tudo no mesmo horário, na madrugada de ontem, do dia 25. Além de alvos estratégicos nas regiões de Donetsk e Zaporizhia. A Ucrânia está sistematicamente desmantelando a capacidade logística que sustenta a máquina de guerra. Alguns desses alvos eu não tenho os detalhes. Assim que tiver, eu publicarei, se eu tiver, né? Vamos falar agora sobre o míssil Freya, F-R-E-Y-A, a alternativa ao Patriot, que deixa até os americanos pensando, né? Não mandaram os Patriot, a Ucrânia resolveu desenvolver e ele pode ser lançado do lançador original do Patriot ou do lançador que o próprio Freya já vem com ele, né? Só que é um rival barato do Patriot. E aí acho que vai cair o preço do Patriot no mercado por causa disso. E, na realidade, o Trump deve estar preocupado porque o concorrente são os ucranianos que desenvolveram, não foram os europeus. E ele para sustentar ataques como este, com o Freya, né? É preciso proteger as próprias cidades e fábricas de armas e das retaliações, né? E a grande reviravolta na guerra tecnológica, né? Temos que falar, a tecnologia está fazendo uma grande diferença na Ucrânia. Ela acaba de ser revelada a fabricante de armas ucraniana, a Firepoint, aquela que é a fabricante do Flamingo 9, que é o míssil Bam Bam Bam, semelhante ao Tomahawk, mais barato que o Tomahawk, e atinge distâncias maiores que o Tomahawk. O Tomahawk vai até 1.600 km e o Flamingo vai a 2.000 km. Então, a Ucrânia já marcou ponto sobre isso, né? Ela confirmou que está desenvolvendo uma alternativa de baixo custo ao famosíssimo e caríssimo sistema Patriot, agora é o Patriot, né, dos Estados Unidos da América. Trata-se do Freya, um novo sistema de defesa aérea capaz de interceptar mísseis balísticos projetados para estar operacional já no final de 2026, esse ano ainda. Estamos quase na metade do ano, né? Então é logo isso aí, nada. O ano está correndo muito depressa. Quem trouxe esses dados à tona foi o coproprietário e CEO, que eles chamam, né? O presidente da empresa, na realidade, vou falar em português, né? Da Firepoint. Firepoint é a fabricante. É o Denis
Stillerman. Ele é ucraniano. Durante uma audiência parlamentar que ele teve que fazer sobre a produção dele, o Stillerman explicou que o projeto Freia nasceu da necessidade urgente de autonomia. O programa atualmente encontra-se na fase crítica de testes de protótipos. Segundo o CEO, ou melhor, o presidente da empresa, o cronograma segue sem interrupções. As primeiras interceptações reais acontecerão até o final desse ano. Poxa, já vão começar a interceptar os mísseis russos, hein? Para entender a importância disso, precisamos olhar para os números e para a geopolítica global. O sistema MIM-104, Patriot dos Estados Unidos da América, hoje é a espinha dorsal da defesa ucraniana contra os mísseis hipersônicos e balísticos russos. Os ucranianos sempre têm poucos mísseis, os americanos nunca mandaram e não mandam o que precisam. Porém, o fornecimento desses mísseis americanos está sob severa pressão, devido à escalada de conflitos globais, incluindo a guerra no Irã. Um alto oficial da Força Aérea Ucraniana revelou um dado alarmante de bastidores. Em março, no Oriente Médio, foram necessários até 8 mísseis interceptadores para abater um único drone iraniano. É muito caro gastar com um drone barato um míssil que custa milhões. Em contraste, na Ucrânia, usa-se 1 ou 2 interceptadores contra mísseis russos. Isso consome o estoque ocidental em uma velocidade insustentável pela baixa quantidade desses mísseis que a Ucrânia tem. Além disso, cada míssil do modelo PAC-3, PAC-3, de última geração, custa bagatela de 4 milhões de dólares por unidade. Isso é muito caro. Embora o Ministério da Defesa da Ucrânia defina como o interceptador mais eficaz do mundo, o custo financeiro e a escassez são gargalos muito perigosos. É aqui que entra o Freia, como um divisor de águas. Stillerman descreveu o Freia não como uma iniciativa isolada, mas como um megaprojeto europeu conjunto envolvendo diretamente as potências Alemanha, França e Noruega, que fazem parte dessa co-joint venture com a Ucrânia. Pelo lado ucraniano, a coordenação está nas mãos do peso pesado Rustem Umerov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia. O modelo de negócios é inovador. Opera por meio de acordos intergovernamentais que permitem que diferentes fabricantes de defesa assinem contratos separados para produzir componentes específicos, compartilhando tecnologia e reduzindo custos. Há uma segunda empresa ucraniana envolvida sob sigilo absoluto, o nome não é divulgado. Tecnicamente, o Freia é uma obra-prima de engenharia. Ele é baseado no míssil Interceptor FP-7, construído com materiais compósitos ultraleves e ultra-resistentes, capazes de atingir velocidades impressionantes entre 1.500 a 2.000 metros por segundo. Imaginem! Ele usará um sensor infravermelho semiativo desenvolvido em cooperação com a DL Defense, a gigante alemã por trás dos sistemas Iris-T. Para detectar as ameaças, o Freia será integrado a radares de última geração, como o Saab Giraffe 8A, o Saab Giraffe 4A, o Groundmaster 400 ou o TRML-4D, operando de forma totalmente integrada à rede existente da OTAN, através do protocolo Link 16. O próprio presidente Volodymyr Zelensky confirmou que a Ucrânia está negociando com 2 países não identificados para garantir essas alternativas aos mísseis PAC-3. Zelensky foi enfático em suas palavras: estamos negociando com 2 países para tornar isso possível. Os ucranianos precisam saber que precisamos fazer tudo pela nossa indústria de defesa, tudo ao máximo para que tenhamos nossos próprios sistemas antibalísticos. Enquanto isso, a Rússia ameaça ataques em massa contra a Ucrânia e contra Kiev. Especificamente, a ameaça foi contra Kiev, a capital da Ucrânia. E, inclusive, eles deram um recado pedindo aos países ocidentais e países em geral que têm as embaixadas na capital da Ucrânia que diplomatas saiam da Ucrânia, porque vai haver um grande ataque, segundo a Rússia, né? É uma ameaça. E ela anunciou, então, ontem, é uma vingança do Kremlin, na minha opinião, quer dizer, na minha opinião, acho que na opinião de todo mundo, né? A Rússia prepara ofensiva de longo alcance contra a capital ucraniana. Mas enquanto o futuro escuro da Ucrânia é construído, o perigo imediato está batendo a porta. Em uma demonstração clara de frustração e fúria, após as perdas em Luhansk, não as de ontem, mas as antes, que eles destruíram, na realidade, o Rubicon. Eles estão chamando aquilo, era uma escola.
né? Lá ali eles treinavam os militares para operar os drones para Shahed que eram lançados contra a Ucrânia. A única escola é essa, ou seja, eram militares que praticavam como assassinar os ucranianos todas as noites. Cínicos. E ele chama que era uma escola. O Kremlin afirmou que os alvos principais serão os chamados centros de tomada de decisão da Ucrânia. Aliás, essa balbúrdia que eles fizeram atacando a Ucrânia, entre mísseis e drones em torno de 1.000, agora o último ataque que eles fizeram, isso na realidade eles disseram no dia seguinte ao ataque, o Ocidente comprou e protestou, que eram ataques a alvos militares, alvos de decisão, e que eles vão atacar novamente esses alvos de decisão. É um agente, não vou falar o que eu ia falar, mas é sem caráter mesmo, sem vergonha, sem caráter. Moscou alega que essa ação é uma retaliação direta ao ataque ucraniano em Lugansk. Há uma guerra de narrativas aqui. A Rússia alega falsamente que um dormitório civil foi atingido, enquanto o comando ucraniano provou que o alvo real foi uma instalação militar de comando de drones russos. Essa nova ameaça surge apenas um dia após a Ucrânia ter sofrido um dos maiores ataques em massa com ofensivas de mísseis e drones de toda a guerra. Aquela ofensiva brutal ceifou a vida de 2 pessoas em Kiev, na capital, e 4 em toda a Ucrânia, já computando-se em Kiev, e mais de 100 feridos. O comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, numa entrevista, eu assisti parte da entrevista, mas isso eu ouvi. Ontem, o Sergei Lavrov, que é o ministro, né, ele afirmou textualmente: as Forças Armadas russas estão lançando ataques sistemáticos contra empresas do complexo militar industrial ucraniano em Kiev. Quer dizer, atacar a praça central de Kiev para eles é um complexo militar. E eles são burros, mas não são tão burros assim, né? Eles têm um pouco de inteligência, é uma mentira deslavada, eles mentem. Eles respiram mentira, como eu sempre falo, incluindo locais específicos onde drones são projetados, fabricados, programados e preparados pelo regime ucraniano, com assistência de especialistas da OTAN. Eu falei ucraniano, mas na realidade ele diz pelo regime de Kiev. Eles agora estão chamando o regime de Kiev ou o regime de Zelensky, porque o mundo chama regime de Putin, né? A Rússia acusa abertamente a inteligência ocidental de fornecer componentes e diretamente direcionamento de alvos na região. O comunicado foi além. Ele utilizou um termo que acende o sinal de alerta máximo nas agências de segurança internacionais. O que o Lavrov afirmou? Os ataques terão como alvo tanto os centros de tomada de decisão quanto os postos de comando. Historicamente, quando a Rússia usa essa exata frase, eles repetem, é uma frase repetida, não é nova, ele está sinalizando bombardeios contra sedes de ministérios, edifícios do parlamento, o palácio presidencial e os quartéis generais dos serviços de segurança ucranianos. O tom de escalada é tão grave que o governo russo emitiu um aviso explícito para que cidadãos estrangeiros, incluindo diplomatas e embaixadas, deixem imediatamente a cidade de Kiev. Aos civis ucranianos, o Kremlin aconselhou manter distância máxima de qualquer infraestrutura militar ou administrativa do que chamaram do regime de Zelensky. Os próximos dias serão de tensão extrema nos céus da capital da Ucrânia. O cenário atual mostra uma Ucrânia que consegue golpear com precisão cirúrgica usando mísseis ocidentais, enquanto corre contra o tempo ao lado de parceiros europeus para construir o Freya, seu próprio escudo antibalístico. A guerra de atrito tecnológico e logístico atingiu seu ponto mais crítico. Façam seus comentários. Eu conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Muito obrigado. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.